Oi, meus amores, gente linda, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa bastante like e seja muito bem-vindo. Meu Instagram está passando aqui embaixo, então se você não me segue, assim que o vídeo acabar, você vai lá e me segue. Estou tentando gravar para vocês esse vídeo pela segunda vez. Gravei para vocês no domingo, né? Anteontem, hoje é terça-feira, 30 de janeiro. Gravei pra vocês no domingo. Ficou até legal, gravei com a presença da Estela e com o Lucas, né? Meio que me ajudando a contar pra vocês sobre o relato do parto. Só que estava eu editando o vídeo pra mandar pro canal ontem, né? Que era pra me ter mandado na segunda-feira. Tava muito calor, e como eu gravei pra vocês dentro do quarto, então eu tive que ligar o ventilador. O barulho do ventilador ficou bem, sabe, bem alto. Então, assim, vim aqui pra garagem agora. Qualquer barulho de carro, alguma coisa, releva, porque eu vim pra cá, porque bate um pouquinho de vento, pra ver se eu não preciso de um ventilador pra atrapalhar meu vídeo. E, então, assim, vou gravar sozinha mesmo. Teté tá dormindo, e a gente acabou de almoçar, e eu tô lavando roupa, tô arrumando casa. Eu falei, não, deixa eu parar, aproveitar que a Estela dormiu, deixa eu parar e vim tentar gravar pra vocês o relato do parto, porque eu tô com vários vídeos parados, mas eu queria liberar do parto primeiro, então, né, o pós-parto, né, o meu relato do parto. Enfim, Estela tá com 3 meses já. Decidi gravar pra vocês só agora. Eu tava esperando o meu tempo. Eu queria gravar quando eu estivesse bem psicologicamente. Foi uma gravidez muito difícil. Foi um pós-parto muito difícil. E, enfim, agora que eu decidi vir e decidi gravar pra vocês. Bom, vamos começar lá no começo. Eu vou dar uma resumidinha da minha gravidez, porque eu não expus tanto ela, né? Eu esperei passar todo esse processo, mesmo eu colocando para vocês lá no finalzinho sobre diabetes gestacional, mesmo assim, eu não contei, né? Enfim, detalhes. Então, deixa eu tentar meio que resumir, para depois eu já entrar no assunto do relato do meu parto e o vídeo tentar ficar mais curto, porque quando eu fui editar, o vídeo tava com 1 minuto e tanto, 1 hora e tanta. Então, assim, vou tentar falar menos e agir mais rápido, né? Enfim, eu tô com uma mancha na testa aqui, que é gordura. Enfim, bora, né? Então, pra começar, eu descobri minha gravidez em fevereiro de 2023. Minha gravidez no dia 10 de fevereiro, então daqui 11 dias faz 1 ano que eu descobri a gravidez da Estela. Descobri minha gravidez no dia 10 de fevereiro e em março eu descobri que a minha gravidez era de alto risco, onde eu precisava de 2 acompanhamentos, um no alto risco e um no consultório normal, né? Onde eles atendem as gestantes, enfim, todo esse processo. E o que me acontece? Em fevereiro eu descobri a diabetes gestacional, onde eu fiz todo acompanhamento com furando o dedo, eu anotava tudo certinho, tudo bonitinho sobre a minha glicose. Eu precisava de medir ela em jejum, né, de manhã, em jejum. Gente, releva qualquer barulho. Davi e o Bernardo tá lá na sala, lá na cozinha, e eu estou na garagem, então eu tô só no meiado da sala e no meiado da rua. Então, qualquer barulho que vocês ouvirem, releva, pelo amor de Deus, porque esse vídeo vai ter que sair com barulho, não tem como, senão eu ia ter que esperar os mini psicólogos, né? As aulas voltam só semana que vem, então eu precisava de gravar agora, e enfim, tem obra do lado ali, tá uma loucura, mas eu vou tentar meio que resumir pra vocês, pra, né, vocês entenderem um pouco o que tá acontecendo. O que tá acontecendo não, né? Na verdade, o que aconteceu durante a gravidez. Então, né, voltando lá.
Em março eu descobri que a minha gravidez era de risco, tive que fazer 2 acompanhamentos mensais até setembro, que foi onde eles interromperam a gravidez, né? Minha gravidez foi interrompida dia 30 de setembro. Então, assim, quando foi em março, eu fiz aqueles primeiros exames da gravidez e constou que a minha diabetes estava alterada. Então, assim, deu diabetes, deu infecção de urina e tive que fazer acompanhamento. Refiz os exames, aí o de urina já deu normal, já não deu, que eu tinha mais infecção de urina. Até porque não fazia sentido essa da urina, porque eu bebo muita água, mas enfim, né? Gravidez, então a gente imagina que pode acontecer. E eu fui, refiz o da diabetes e constou realmente que a minha diabetes estava alterada. Aí a gente não sabia até o momento se era diabetes gestacional ou se era que eu já tinha a diabetes. Então, o que acontece? Eu comecei a fazer o acompanhamento, furar o dedinho, né? Eu mostrei aqui no canal um dos vídeos, né? Num vídeo eu mostrei pra vocês o processo. Então, o que eu tinha que fazer? Todo dia quando eu acordava, em jejum, eu furava meu dedo. Aí, eu furava depois de novo 2 horas pós almoço e 2 horas pós janta. Só que o que acontece? Quando foi, deixa eu ver aqui, descobri em fevereiro, março, abril, maio, junho. Quando foi em junho, eu peguei e decidi voltar com a minha carteira. Por quê? Comecei a tirar a carteira em dezembro, né? Em dezembro de 2022, eu comecei a tirar a carteira. Como eu descobri a gravidez, quando já estava tudo pronto, só faltava eu finalizar 2 aulas e a prova final. Então, assim, eu decidi tirar lá em janeiro, mas assim, logo em seguida eu descobri que eu estava grávida, então eu dei uma pausa para os primeiros, né, as primeiras semanas, porque eu queria, né, ficar mais atenta, cuidar mais, não ter tanta ansiedade, enfim. Quando foi em março, eu descobri que minha gravidez era de risco, parei a carteira, na verdade, eu nem ia tirar mais carteira. Foi a minha instrutora e o Lucas que, não, você tem que tirar agora com 3 filhos e tal. Então, eu decidi, mas eu falei, eu vou tirar só quando eu me sentir mais à vontade. Só que quando chegou em junho, eu peguei e a minha glicose aumentou, nada fazia eu parar. Eu comia saudável, eu cortei tudo que uma grávida ama comer de besteira. Eu cortei tudo que vocês imaginar. Tudo, né, pela Estela, nem era por mim, era por ela mesma. E, enfim, o que acontece? Quando chegou em junho, eu tirei minha carteira, né, como eu mostrei pra vocês. Eu acho que foi até quando eu anunciei a minha gravidez. E nisso, eu já estava com 6 meses. Então, assim, só pra vocês terem mais ou menos noção. Quando eu mostrei pra vocês aqui no canal, eu já estava de 6 meses de gravidez e consegui tirar minha carteira. Mas foi muito difícil meu psicológico, porque eu estava com preocupação em outras coisas e o Lucas falando pra mim tomar cuidado, por causa que senão minha pauta ia vencer, que ela venceria em outubro, que foi o mês que a Estela nasceu. E como é que fala? Então eu precisei de correr contra o tempo. Tirei a minha carteira. Assim que eu tirei a carteira, eu fui internada. Comecei a ter sintomas da diabetes alterada, né? Enfim. E um dos sintomas era que tudo estava salgado. Tudo. Eu podia comer um arroz sem sal, que pra mim tava ao extremo. Então, a minha sogra falou, Rani, vai pro médico. Fui pro médico, chegou no médico, fiquei internada acho que 3 ou 4 dias, por causa que realmente estava alterada. E nisso eu tinha começado os furos na barriga, né, nesse período, né. Eu tinha começado em junho mesmo, furar a barriga e tudo. Então, assim, a barriga eu furava 2 vezes por dia. Eu furava a barriga 3 vezes por dia. Eu furava de manhã
eu furava 1 hora após almoço, 1 hora após janta, uma coisa assim, não lembro bem, né? Como eu disse, já passou 3 meses, queria ter gravado o meu relato bem mais antes, mas enfim, foi a hora que eu achei que eu me senti melhor, mas a vontade foi agora e isso está acontecendo. E quando eu fui internada, eles aumentaram, então de 3 agulhadas na barriga, eu comecei a tomar 5 agulhadas na barriga. Comecei a tomar uma de jejum, comecei a tomar meia hora antes do almoço, depois do almoço, meia hora antes da janta e depois da janta. Então, assim, tava desse jeito. Então, a minha vida tá com uma loucura. Enfim, né? Acho que meio que resumi para vocês como que foi. Lá pro finalzinho, eu já descobri outras coisas que eu estava, né, da gravidez, que toda hora parecia uma coisa. Quando eu fiz, acho que 6 meses e meio, eu tava quase fazendo 7, bem no finalzinho de junho, eu descobri, através de uma ultrassom, que além da Estela ser tecido, né, porque a ultrassom, ela, né, me deu vários gatilhos, eu descobri que a Estela era um bebê pig, então assim, era um bebê menor do que a idade gestacional. Todas as ultrassons dela batia, tipo, 3, 4 semanas a menos. Então, assim, ela era bem menorzinha do que a idade gestacional dela. E aquela medida que eles fazem na barriga no pré-natal também dava alterado. Por quê? Um exemplo, eu estava de 17 semanas, dava que a minha barriga estava medindo 13 semanas. Então, assim, a barriga, ela tem que mais ou menos parear com as semanas, né? A medida do útero tem que mais ou menos parear com as semanas. Não precisa ser bem colado, 17, mas tem que estar bem ali próximo. Tentei resumir um pouquinho como que foi. Se caso eu lembrar de algum detalhe da gestação, eu entro no assunto, mas agora vamos para o dia do parto. Bom, eu fui para o hospital no dia 30 de setembro e assim, eu e o Lucas já sabia que a Estela viria de 38 semanas. A Estela veio de 38 semanas e 2 dias. E a gente já sabia que ela viria, porque assim, desde quando eu comecei o acompanhamento de alto risco, a médica já falou, olha, no dia 30 de setembro, eu vou te dar um encaminhamento e você vai para o hospital, porque eles vão induzir o seu parto. Então, assim, a gente já sabia que ela nasceria do dia 30 para menos, e a gente precisava que ela nascesse no dia 30 para mais, né? Porque ela também era um bebê pequeno, então, assim, veio todas as preocupações, tudo, né? Enfim, que uma mãe e um pai sente. E quando foi no dia 28 de setembro, foi a minha última consulta do pré-natal e a minha última ultrassom. Eu fiz muitas ultrassons durante essa gravidez da Estela. E nos últimos ultrassons apareceu que o cordão estava enrolado no pescocinho dela. Então, assim, 3 ou 4 ultrassons apareceu isso. E é o que deixou a gente bastante preocupado. Até que na última ultrassom constou que estava com 3 circulares. As outras apareciam com 2, mas essa já aparecia com 3, 2 dias antes da gente ir pro hospital para ganhar ela. E quando eu cheguei no hospital, eu relatei, né, que ela estava com o cordão umbilical no pescoço, os médicos falando que não tinha problema, que isso era o de menos, mas meu coração de mãe dizia que sim, era um problema, né, pra mim como mãe, mesmo que eu não era mãe de primeira viagem, não tinha acontecido isso com os meninos, então eu fiquei sim, né, enfim, preocupada. Cheguei no hospital, fomos atendidos, chegamos no hospital 10 horas da manhã, no dia 30, num sábado, e
Já começamos a indução. Para quem não sabe, a indução, elas são 6 comprimidos que eles tacam de 4 em 4 horas na parte íntima da mulher, né? Então, assim, são de 4 em 4 horas, eles vão fazendo toque, vai colocando comprimido, faz toque, comprimido, enfim, até o corpo da mulher começar a reagir e dilatar, e enfim, chegar no momento que a mulher tá parindo. E começaram a indução às 2 horas da tarde. Quando eu ganhei o Bernardo, foi assim também. Foi induzido e até que dilatou rápido. Então a gente imaginou que a Estela é menor, a Estela tá numa semanas a menos. O Davi e o Bernardo nasceu de 40, o Davi nasceu de 41 e o Bernardo nasceu de 40 semanas. Então, assim, a Estela era menorzinha do que os meninos. Então, eu acreditei, daqui a pouco ela está aqui. Fizeram o toque assim que eu cheguei. Eu estava com 1 centímetro de dilatação. E colocaram o comprimido, eles orientam a gente a ficar 2 horas deitado. Nisso eu fiquei 2 horas deitada, né, pós-comprimido. E eles vieram, assim que passou as 2 horas, eles faziam o cardiotoco, né? Pra quem não sabe, o cardiotoco é pra ficar ouvindo os batimentos e as movimentações do bebê naquele momento, pra ver se tá tudo ok, com o coraçãozinho, com todo o processo do bebê. E nisso eu ficava uns 20, 30 minutos no cardiotoco. Então eu tinha que ficar 2 horas e meia, no mínimo, deitada. Depois disso, eu podia levantar, eu podia ir no banheiro, podia comer, podia fazer o que eu quisesse. Até a próxima. O barulho do cachorro. Até o próximo toque e o próximo comprimido. Então, assim, aí quando foi no segundo comprimido, a médica veio e fez o toque. Eu estava com 1 centímetro de dilatação ainda e o barulho do cachorro tá muito alto. Enfim, ela fez o toque, ainda eu estava com 1 centímetro de dilatação. Ela colocou o segundo comprimido. Quando passou uns 20 minutos, eu comecei a sentir aquelas cólicazinha tá chegando. Só que o que acontece? No vídeo do parto, eu até mostro uma parte eu mexendo assim, eu sentindo dorzinha chata. E quando a médica veio, eu virei pra ela e falei com ela, olha, eu estou começando a sentir uma cólica. Ela é suportável, mas dói. Ela falou, bom, com 2 comprimidos você já tá sentindo essa cólica, eu não posso fazer toque em você agora. Assim que for o próximo toque, que seria 4 horas depois, pelas contas dela, a dilatação já teria aumentado. Então, enfim, quando passou todo o processo que eu tive que fazer, né, igual eu falei com vocês do começo, que é ficar deitada 2 horas, depois cardiotoco, depois esperar as 4 horas, para depois vir fazer o toque. Quando ela veio fazer o toque, para minha surpresa, eu não estava dilatando, eu estava com 1 centímetro ainda. O que a médica me orientou? A tomar um Buscopan na veia, porque o que eu estava sentindo não era contração. Eu ia ficar sentindo aquela dor ali, achando que ia me ajudar, mas não ia me ajudar. E quando eu realmente estivesse em trabalho de parto, eu poderia estar cansada. E eu cansada, ia ser difícil para Estela nascer, né? Porque ela precisava da minha ajuda, da minha força, mas eu já estaria cansada, porque eu já tinha sentido várias dores insignificantes, porque não era dor da contração. Então, eu aceitei o Buscopan na veia, ela colocou o Buscopan na minha veia, e em questão de minutos, eu acho que se foi 5 minutos foi muito, em questão de minutos, acabou a contração. As cólicas que eu tava sentindo, não tava sentindo elas mais. Então, assim, essa foi a única hora que eu senti cólica, né? Não, depois disso eu não senti mais essa cólica. E foi passando. Então, assim, foi dando esse processo. Nesse período, como eu não sentia dor, não sentia cólica, não sentia nada, eu e o Lucas aproveitava e dormia, a gente aproveitava e comia alguma coisa, a gente descansava, eu chorava, enfim, tudo isso acontecia. Quando foi 3 horas da manhã do sábado para domingo, né, no dia 1º de outubro, eu fui no banheiro
a minha bolsa estourou. Pra minha surpresa, minha bolsa simplesmente estourou. E eu voltei, na mesma hora já tinha uma médica me esperando, né, vindo do banheiro pra ela fazer toque em mim e tal. Quando ela veio, eu falei, olha, eu acho que minha bolsa estourou. Aí ela, vamos conferir. Quando ela foi fazer o toque, pra minha surpresa, sim, a bolsa tinha estourado. Eu fiquei toda feliz, né? Nesse momento a gente não quer sentir dor, mas já que você já tá ali, então você quer que sente dor logo, acaba logo, enfim. Na minha cabeça eu só queria que a dilatação e as contrações vinham rápido, porque não tinha, né? Entre outros, tinha que sair de alguma forma. E eu peguei e quando ela fez o toque, ela falou, olha mãe, sua bolsa estourou, mas você está com 1 centímetro de dilatação ainda, o seu colo está grosso e a bebê tá alta. Então assim, a Estela não estava em posição de nascer, o meu corpo não estava entendendo que era para ele estar entrando em trabalho de parto. E continuamos com o remédio, né? De 4 em 4 horas ela me acordava e a gente fazia o toque e 1 centímetro de dilatação. Mesma coisa, nada tinha mudado. Quando foi no último comprimido, porque são 6 comprimidos, ela pegou e eu falo ela, mas não é uma pessoa, né? Todo mundo que já foi pro médico sabe que é um plantão. Então, assim, eles veem na gente já com o nosso histórico, eles já sabem quantos centímetros, tudo que a gente tá acontecendo naquele momento, né, do último médico, porque um vai passando pro outro. Tem um quadro enorme lá dentro da sala, onde eles colocam o seu nome, como que tá o seu último quadro, enfim. E ela veio em mim e conversou comigo, falou assim, olha, estamos no seu 6º comprimido. Conversamos, fizemos uma reunião e a gente decidiu, tem que saber se você aceita, porque tudo que eles iam fazer, eles me pediam se eu aceitava, né? Se eu não aceitava, eles não podiam fazer. E eles conversaram para ver se eu, né, primeiramente como a mãe, como a paciente, e o Lucas também como o pai da Estela, se a gente autorizava colocar 2 comprimidos, que era o 6º e o 7º, que era o máximo de comprimido que eles poderiam tacar. E ela me disse que eu tacando esses 2 comprimidos, podia ser, era uma possibilidade muito grande de reverter toda a história e eu começar a dilatar naquele 6º, porque já tinha havido caso que a pessoa não dilatou nada no 6º comprimido, tá com o 6º e o 7º, e enfim, eu fui e falei, sim, eu quero, eu tô aqui, eu não tenho o que fazer, então vamos fazer. Colocou 2 comprimidos e esperamos, né, ansiosos. Quando foi mais tarde, já era, acho que umas 4 horas da tarde, de domingo, né, no dia 1º, recalculando. Aí eu fui pro hospital no dia 30, a Estela nasceu no dia 2 de outubro. Quando pensa que não, a médica veio, fez o toque, né, quando passou às 4 horas, a médica veio, fez o toque e, para nossa surpresa e para a surpresa dela, não uma surpresa boa, né? Quando eu falo surpresa, não é uma surpresa boa, mas eu não tinha dilatado nada. Continuava com 1 centímetro de dilatação. A gente não sabia mais o que fazer. Ela saiu da sala, conversou lá novamente, explicou o quadro, o que tinha acontecido e nananã. Eles foram e me deram uma sugestão de fazer exercício. Meu psicológico já estava afetadíssimo por causa, né? É cansativo, por mais que eu não estava sentindo dor, por mais que eu não estava dilatando, por mais que nada estava acontecendo, mas era cansativo. Você grávida, toda hora vem, faz toque, toda hora vem, faz toque, isso aí, enfim, era horrível. E, enfim, se eu contar o que eles queriam que eu fizesse, os exercícios que eles queriam que eu fizesse, parece piada. Mas eles queriam que eu, uma grávida de 38 semanas, ficasse de cabeça para baixo, com a perna para cima, e a médica me orientando
que era, segundo ela, era para ajudar no parto, porque isso já tinha sido feito com outras mães e deu certo, enfim. Eu não aceitei. Eu falei, olha, isso eu não aceito. Eu não vou fazer esse exercício. Não vou ficar de cabeça para baixo. E lembrando, né, que eu não comentei aqui, mas lá no hospital eu ainda continuei furando o dedo e continuei furando a barriga, que na verdade não era barriga. Lá no hospital eles furavam assim, ó, no antebraço, que diz eles que dói menos. Então eles furavam aqui assim, ó, no meu antebraço e furava o meu dedo também. Então continuei com esse mesmo processo. Quando a médica veio, que ela conversou comigo, eu virei pra ela e falei, olha, eu não aceito esse exercício. Ela virou pra ela e falou assim, então qual sugestão que você nos dá pra gente tentar entender seu lado? Eu falei, olha, eu quero uma cesárea, porque ela tá com cordão no pescoço, minha bolsa estourou 3 horas da manhã e não tem condição. Enfim, pra mim não tinha condição de fazer isso. Ela saiu e foi pro quarto, novamente, né, pra onde que toda hora ela falava que tava indo, e voltou. Nisso que ela voltou, eu lembro que eu tava deitada, eu e o Lucas, e eu tava comendo pão, né, de tarde eu tava comendo pão, com leite com café, que eles tinham me dado, porque eu não podia ficar muito tempo sem comer, era de 3 em 3 horas, por causa da minha glicose, que tava alterada. Enfim, quando ela voltou assim meia cabisbaixa, ela falou assim, olha mãe, eu sinto muito, mas a gente conversou e não podemos fazer uma cesárea em você. Seu corpo ele tá reagindo mais lento, mas não tem nenhuma contraindicação para fazer um parto normal. E essa é a resposta final do médico, do chefão deles. E na hora que ela falou isso, eu comecei a chorar, porque eu falei, Deus, o que eu vou fazer, pai? Enfim, eu não sabia o que eu fazia. Ela saiu do quarto, né, que era quarto pré-parto, então era só cortina, assim, várias mães do lado também. Quando ela saiu, eu lembro que eu comecei a chorar muito. E o Lucas virou pra mim e falou comigo assim, vamos orar. E eu lembro que eu fiquei em pé, assim, na frente do Lucas, o Lucas sentou na cama e ele pôs a mão na minha barriga e, enfim, começamos a orar, né? Começamos a conversar com Deus, né? Enfim, coisas íntimas nossas, começamos a conversar com Deus, começamos a apresentar para Deus aquele caso, por mais que Deus já sabia do que estava acontecendo, mas estávamos ali apresentando para Ele esse caso, né? Pra quem não sabe, somos evangélicos. E, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, muitos negócios. Cada um tem sua religião, respeito todas e, enfim, todos também respeitam a minha e tá tudo certo. A gente orando, conversando com Deus. E a gente orando alto, assim, tipo, no tom que eu estou conversando aqui com vocês, não um tom alto, mas também não era um tom baixinho. Era um tom que dava pra ouvir. Nisso que a gente tava orando, e eu de costas, assim, ó, pra porta. Terminei de orar. Quando a gente terminou de orar, a gente falou, amém. Chamou médica, outra médica, não era a mesma, uma outra médica com uma prancheta na mão, dentro do quarto, calada, assim, ela simplesmente estava calada, ela não falava nada. Quando a gente terminou, que eu olhei pra trás, ela falou assim, mãe, que horas que você comeu? Aí eu falei, olha, isso era 4 horas da tarde, né? Eu falei assim, olha, eu acabei de comer pão. E eu não tinha comido o pão todo, porque ela chegou, né, a médica chegou e ela me desnorteou, que eu perdi a fome, enfim. Mas eu comi metade do pão. Eu falei, agora eu comi metade do pão. Ela falou assim, então, a partir desse exato momento, entra em jejum, que a gente vai fazer sua cesárea 00:20. Vamos fazer a sua cesárea. Realmente você não dilatou, realmente as chances de você dilatar agora é mínima. Já tem bastante tempo que a neném tá, que a sua bolsa estourou, que a neném tá na barriga sem bolsa, sem água, né, líquido amniônico. E então a partir de agora você pode andar, você pode ir no banheiro, você pode dormir, você só não pode comer e beber.
E, enfim, ela falou assim, meio que sorrindo. Eu não sei se ela entendeu, porque a gente tinha acabado de orar, a gente tinha acabado de ouvir um não do médico, a gente acabou de orar. E ela foi lá dar aquela notícia pra gente. Mas enfim, ela saiu do quarto. Nisso que ela saiu do quarto, 4 e pouquinho, a gente já estava mais tranquilo. E lembrando também, né, um detalhe que eu não tinha contado. Mas quando eu estava grávida, eu conversei com a minha mãe, conversei com a minha sogra. E conversei com alguns amigos também, que eu não iria expor que eu estava indo ganhar neném. Porque no do Bernardo, a gente recebia muita mensagem, era muita gente ligando, querendo saber por que ele estava demorando. Porque o Bernardo demorou 27 horas em trabalho de parto. Então, assim, foi muito cansativo e muito desgastante ter que ficar explicando. E na gravidez eu falei, olha mãe, não quero que conte pra ninguém, mas eu não vou contar só pra você e pra minha sogra. E enfim, falei com a minha sogra também. Não precisa de vocês entrar em contato, ficar mandando mensagem, que assim que for dando, a gente vai avisando que como que tá, enfim, todos os detalhes. Então fizemos assim. Fomos pro hospital no dia 30, como eu disse pra vocês. Contamos só pra minha mãe e só pra minha sogra pra ajudar a gente também em oração. As duas sabiam, assim, exatamente o real, como que estava a minha gravidez, como que tudo tava. A gente não contou pra ninguém que o cordãozinho tava no pescoço dela. As únicas pessoas que também sabiam era só minha mãe e a minha sogra. E mesmo assim eu contei, mas falei, não quero entrar em detalhes, não quero ficar conversando sobre isso, sabe? Todas as dúvidas, todos os medos, eu falava somente com Deus. Então, assim, não contei pra ninguém sabia que o cordãozinho dela tava enrolado no pescoço. Enfim, quando a gente chegou, quando a gente estava no hospital, mandamos mensagem, olha, vai ser cesárea e tal, nananã, e beleza. Conversamos, ficamos mais tranquilos, não tava sentindo dor nem nada. Só que quando foi 11 horas da noite, e nisso, esse processo, assim, acabou, a gente ficou lá embaixo. Quando a gente queria conversar com alguém, a gente descia lá pra baixo pra conversar, principalmente com o Bernardo. A gente descia lá pra baixo pra ficar conversando, porque a rede lá em cima era ruim pra gente conversar. E enfim, foi passando todo esse tempo, todo esse período. No vídeo que eu mostro pra vocês, o parto, quando a gente buscou as bolsas, a gente já sabia que seria uma cesárea. Até então a gente falou, não vou pegar a bolsa não, a bolsa pode ser depois. Enfim, a gente não sabia como que seria o processo do parto, então decidimos nem pegar a bolsa naquele exato momento, nem era uma coisa tão importante. E quando foi mais ou menos 11 horas da noite, e as médicas, óbvio, né, me acompanhando, fazendo toque, me dando todo auxílio. Quando foi umas 11 horas eu comecei a ficar fraca, porque já tinha muitas horas que eu não comia e eu não bebia nada, nem água, nem nada. E como era uma diabetes gestacional, eu não podia passar de 3 horas sem comer. Então, assim, eu peguei e falei com o Lucas, falei assim, olha, falta 1h20. E essa 1h20 é muita hora, né? Pra quem já tava sentindo dor. E nisso, eu conversei com o Lucas, vamos orar novamente. Deus respondeu a gente muito rápido, vamos orar novamente. Fomos orar. Terminamos de orar, entrou uma médica no quarto, né? Outra médica. E ela falou assim, olha, mãezinha, eu vou medir sua pressão. Quando ela mediu minha pressão estava alterada. Eu não lembro se era pra cima ou se era pra baixo, eu acho que minha pressão tinha caído. E ela saiu sem falar nada. Na hora que ela saiu, veio uma outra médica, que ela era estrangeira, que fez o meu parto, né? Ela era estrangeira. Ela foi e perguntou por mim. E falou assim, olha, isso era umas 11h10, 11h15, mais ou menos, já da noite. Pede a paciente pra vestir a camisola, ir no banheiro e fazer xixi, que vamos levar ela pra sala agora. Então, assim, foi, sabe, muito rápido. Papo, tipo, tá acontecendo, vão lá e tal. Então, assim, era pra ela nascer, tipo, umas 2 horas da manhã. Porque o médico ia me pegar 00h20.
que eu ia pra sala. Então, todo aquele processo que eles fazem. Mas, enfim, fui pra sala 11h15, 11h20, mais ou menos. Fomos pra sala do parto. Quando eu entrei sozinho. O Lucas não entrou junto comigo, né? A médica veio, conversou comigo. E nisso ficou um outro médico esperando o Lucas. Aí, na hora, o médico perguntou, olha, você é um acompanhante? Sim. Então vem comigo. Levou o Lucas para outro lugar. Fui conversar com o Lucas, explicar pro Lucas sobre como que era. Isso o Lucas me contando depois, né? Foi perguntando o Lucas se era a minha primeira cesárea. O Lucas falando que sim. Falando que ia dar tudo certo, que todo o processo eles iam conversando com a gente, né? Falando com a gente o que estava fazendo. Enfim, todos esses detalhes. O médico conversou com ele. Explicou pra ele que não podia gravar no parto. Então, enfim, eu tenho um videozinho que eu postei pra vocês no trabalho de parto, que é quando ela nasceu, eles cortando o cordãozinho, porque eu lembro que o médico falou com ele assim, pai, pode tirar foto. Na hora que o Lucas foi tirar foto, ele filmou um pouquinho. Então, assim, foi o único videozinho que a gente teve naquele momento. Então, assim, o médico foi explicando para ele todos esses prós e contra. E, enfim, nisso eu já tava com 4 catéter. Eu acho que é catéter que fala. Eu esqueci o nome, não sei se é catéter, mas enfim. Eu tava com uma aqui, uma aqui e uma aqui. Fora que a menina me furou toda e teve vários erros. Então, assim, não, ela não conseguia achar o acesso fácil, então doía muito, era uma agulha muito grossa. Eu fui pro quarto, entrei, uma médica veio, conversou comigo, todos eles, muito educados, tinha mais de 10 médicos na sala, toda hora entrava um, e aquilo me deixava muito preocupada, porque entrava todo mundo e não entrava o Lucas. E eu lembro que quando eu tava sentada pra médica fazer anestesia, né, o médico, no caso era um homem, tinha uma mulher sentada, uma médica sentada no computador. E ela virou pra mim e falou comigo assim, mãe, a senhora quer colocar DIU? Nessa hora que ela falou, eu lembrei que eu ia ligar no parto da Estela. E eu pensei que ele já sabia, mas como foi uma cesárea não agendada, né? Tipo, foi lá que a gente descobriu que seria uma cesárea, eu esqueci desse detalhe. Ela virou pra mim e falou assim, mãe, enfim, né? Você quer colocar DIU? Eu falei, não, eu vou ligar. Ela falou, você vai ligar? Eu falei, vou. Ela, você tá com papel? Eu falei, sim. Ela, só um momento. Foi lá dentro pra ver, conversar com não sei quem. Enquanto isso, eles foram conversando comigo, os médicos foram me acalmando, embora ali não tem nada que te acalme. Os médicos foram me acalmando, eu estava sentindo dor. Eu comecei a sentir dor forte, muita dor ali, naquele momento ali. Eu acho que era ansiedade, então comecei a passar mal, comecei a suar, comecei a sentir falta de ar, tudo que vocês imaginaram, tudo ali naquele momento. E eles me anestesiaram, eu deitei na cama, a médica voltou e falou com o médico assim, olha, ela sim, ela tá com pra ligar no parto normal. Aí o médico ainda brincou comigo assim, mãe, você quer ligar, você quer amarrar as trompas ou você quer tirar elas? Eu falei, tirar. Ele, tem certeza? Eu falei, sim, tenho certeza. Ele falou, tudo bem. Quer que eu corte, amarre e queimo? Eu falei, sim, quero, não quero mais filhos, enfim. Aí, assim foi feito. Eles fizeram o parto da Estela. Na hora que o médico tava abrindo minha barriga, porque assim, quem já fez cesárea sabe, quem não fez, é uma sensação assim, você sente o toque, mas você não sente a dor, que é bem pior, é horrível. Assim, enfim. E eu sentindo os médicos encostando em mim, e eu virei pro médico na hora, eu falei assim, olha, a Estela tá com um cordão no pescoço. Ele falou, sério? Eu falei, sim, sério, ele, vou ver agora, eu vou tirar ela e te confirmo se é verdade. Quando ele tirou a Estela, ele falou assim, mãe, sim, ela realmente está. Só que ela já estava com 2 cordas no pescoço. Então, enfim, ela nasceu com 2 voltas do cordão no pescoço. E
Aquilo ali me deu um alívio muito grande. Quando eu vi ela, eu achei que ela estaria roxa, porque o Bernardo nasceu muito roxo. E ele não teve sofrimento, mas houve muita força para ele sair. Então eu achei que quando fosse ela ia vir muito roxa, muito. Só que eu estranhei, foi uma surpresa para mim, porque ela tava com a cor bem coradinha, bem rosinha. Então assim, eu até estranhei a cor dela. Que eu falei, pronto, ela vai vir roxa e tá tudo bem. E outra parte também que eu esqueci de falar, que no dia que eu fiz o ultrassom, a minha última ultrassom, né, 2 dias antes, deu que ela tava com 2,5 kg e 47 centímetros. Então assim, a gente ficou muito preocupada com o peso dela, porque 2,500 é a tampa da beirada. Então, enfim, resumindo, ela não podia nascer com 2,5 kg, porque se ela nascesse com 2,5 kg, no dia seguinte o bebê perde peso. E o bebê perdendo peso, ela ia perder menos, ela ia ficar com menos do que o peso que o bebê precisa para ir embora para casa. E quando ela nasceu com 3,20 kg. Como só Jesus sabe, Deus é maravilhoso. Ela nasceu com 3,20 kg e 47 centímetros. Então, assim, bateu os centímetros, mas não bateu o peso dela. E quando ela nasceu, os médicos logo em seguida, assim que ela nasceu, que o Lucas fez aquele videozinho, os médicos perceberam que ela não estava sabendo respirar. Eles foram e limpou, né, a gargantinha dela com um caninho, foi tirando todo o resto de parto do caninho dela, né, de respiratório. E aí acabou que eu e o Lucas nem conseguimos fazer aquelas fotinhas, sabe, que todo mundo faz na mesa de parto, com a mãe, o bebê e o pai, enfim. Eu e o Lucas não conseguimos fazer essa foto porque eu tive que tirar uma foto dela muito rápido, eu nem pude pegar nela. Eu, assim, foi questão de segundos, veio a médica e falou assim, pai, tira uma foto das duas. O Lucas tirou uma foto nossa e já levou ela de novo e já tá com ela na incubadora. Isso, ela nasceu 00:10. 00:10 ela nasceu. Então ela nasceu no dia 2 por causa de 10 minutos. E quando foi ela foi nisso, eles ficaram né, todo o processo em mim. Eu não vi a placenta, eles não me mostraram. Não fiz a tal árvore da vida, porque eu acredito que a placenta não estava das melhores, né, por ser uma placenta diabetes. Então eu acredito que a placenta não estava muito boa também. E assim que eles me ligaram, eles fizeram todo o processo que o médico disse. O médico cortou, né, tirou minhas trompas, amarrou, né, obstruiu elas e queimou as pontinhas dela. Então, assim, né, louvado seja Deus, a Estela, nossa rapinha do tacho, graças a meu bom Deus. E a médica virou pra mim e me perguntou assim, você quer ver suas trompas? Eu vi minhas trompas dentro de um potinho de bosta. Eu imaginei que as trompas eram uma coisa bem grande, tipo uma placenta, porque eu não sei, mas eu imaginei isso. Quando pesquisei, ela veio num potinhozinho assim, ó, e trouxe as minhas trompas pra mim ver. Enfim, assim que eles me ligaram, fez todo o procedimento, eles mandaram a Estela pra um quarto onde só tinha médico e ela, tipo uma incubadora, né, ela estava em observação. E eles me deixaram lá dentro umas 2 horas com ela, dentro desse quarto, né. E ficou lá o Lucas pôde ficar lá só meia hora e os médicos. E eu não pude pegar ela ficou no aparelho, enfim, todo aquele processo. Quando eles me voltaram pro quarto, né, fui pro quarto, passou a anestesia, fui tomar um banho, ela continuou lá embaixo, continuou até 5 horas da manhã, então assim, até 5 horas da manhã ela ficou nessa incubadora, e para aprender a respirar, porque ela nasceu, ela não sabia respirar, e não sabia sugar.
Ela foi pro quarto com a gente, de tanto que ela perdeu muito peso. Ela saiu do hospital com 2,5 kg. Então, assim, ela perdeu meio quilo no hospital, porque ela não sabia sugar e não sabia respirar. Ela teve que aprender a respirar e teve que aprender a sugar. E para ela não emagrecer tanto, né, senão ela poderia ter emagrecido muito mais que aquilo, as médicas ensinavam a tirar o leite do meu peito, porque eu já tava com o colostro bem quase leite, porque meu colostro saiu na gravidez. Então, assim, quando ela nasceu, meu corpo já começou a entender e já produziu leite. Elas me ensinaram a tirar e colocar num potinho. Nesse potinho, a gente virava na boca dela, que era uma forma dela mamar. E foi assim até no último dia. No último dia do hospital, veio uma médica e conseguiu me ajudar a fazer ela mamar. Então, assim, ela foi aprender a mamar no dia 5, mais ou menos. Ela nasceu 2, acho que dia 5 que a gente teve alta, eu não lembro se era 5, 6. Enfim, a gente ficou uns 3, 4 dias com ela, fora os 2 dias antes dela, né? Então, assim, a gente ficou bastante dias no hospital. E foi isso. Depois que ela nasceu, né? Ela ficou essas 5 horinhas. Ah, lembrando, quando o bebê nasce com suspeita de diabetes, eles fazem as primeiras 12 horas, eles furam o pezinho do bebê. Igual quando a gente vai furar, fazer o teste do pezinho, eles furam o pezinho do bebê de 1 em 1 hora. Então, assim, 12 vezes para fazer a medição e ver como que tá, se tá tudo ok, enfim. Fez todo esse processo também com ela. E como é que fala? Enfim, foi isso. E graças a Deus, resumindo o final, quando ela nasceu, a médica cortou tudo que era de dieta minha pra gente ver como que tava e fizemos os exames e era gestacional, graças a Deus. Tanto eu quanto ela saímos do hospital sem nenhum sintoma, sem nada. E lá, quando eu tava grávida, né, que a gente faz aquele exame de líquido, eu não fiz aquele exame, porque quando ele é pra descartar diabetes. Como eu já estava com diabetes, então, enfim, eles não me passaram esse exame, falou que eu não precisava de passar. E eu acho que eu não tô esquecendo nada, mas basicamente meu relato de parto foi esse. Eu sei que se eu tivesse falado com vocês mais recente, né, do parto, eu conseguiria lembrar de mais coisas, mas eu acredito que foi isso o que aconteceu. O meu pós-parto foi bem difícil, eu não conseguia levantar, não conseguia andar, não conseguia deitar, não conseguia fazer nada sozinha, precisava de ajuda, de tanto que a gente ia pra casa também do Lucas, ficasse pelo menos a primeira semana lá do meu parto, mas eu sentia tanta dor que eu só queria ficar numa posição boa e à vontade, então a gente preferiu voltar pra casa mesmo. E, enfim, foi isso o meu relato. Tentei meio que resumir, porque o outro ficou bem grande e com muito barulho. Embora esse também tá com barulho, mas é isso. O vídeo do relato, né, da Estela, o relato cesárea. E, assim, hoje eu podendo dizer parto normal e parto cesárea, hoje eu falo que eu preferia um normal mesmo, porque o da Bernardo foi totalmente diferente do dela, embora eu senti muita dor, mas o dela também eu senti muita dor, muito gases, enfim. Mas o meu relato foi basicamente esse relato. O que eu mais tinha medo era de uma cesárea. Eu tinha certeza que na cesárea eu ia de arrasta pra cima. E, enfim, então é isso, né? Eu meio que resumi pra vocês. Agora vocês conseguem entender, porque quem tava próximo de mim já sabia, mas agora vocês conseguem entender por que que eu não expus data, semanas, por que que eu comecei a tirar a carteira em outubro e acabei só em junho, no meio do ano de 2023.
E, enfim, todo esse processo foi por causa disso. A minha prioridade era a Estela, como minha prioridade é os meninos. E hoje minha prioridade continua sendo eles. E eu precisava de dar uma atençãozinha maior para minha gravidez por causa disso. E eu também não estava preparada psicologicamente para vir falar com vocês antes. Mas enfim, eu acredito que eu consegui resumir, né? Mais do que resumir, porque o vídeo já tá dando quase 1 hora, né? Enfim, mas é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa bastante like, se inscreve, ativa o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.